Saudações. Eu quero fazer algumas observações aqui sobre alguns pontos que têm passado despercebidos nessa relação da Federação Russa com o Ocidente ou na maneira como a liderança ocidental vê a Federação Russa. É nítido que eles estão trabalhando com muita estupidez. O Zelensky, que é a coisa que comanda o Estado ucraniano, o que restou dele, disse recentemente que a Rússia é uma ameaça existencial que deve ser destruída, ou pelo menos imobilizada, e falou que a Ucrânia vai precisar da assistência da OTAN por pelo menos 40 anos, décadas, né? Foi a palavra que ele utilizou. Olha, gente, eu acho isso muito estúpido. Muito estúpido, eu vou explicar. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que a Ucrânia está dizendo o seguinte: Rússia, nós vamos tentar destruir vocês, né, e vamos tentar isso por décadas e décadas nas quais vocês não terão paz. Ora, isso é um convite para a Rússia destruir a Ucrânia. Porque como os ucranianos esperam que os russos reajam? Se a Ucrânia está falando que vai estumar a OTAN nela por 40 anos, qual vocês acham que deveria ser a reação racional e lógica da Federação Russa? Esperar? Ser acossado por 40 anos? É isso? Não, é óbvio que a Federação Russa não vai ficar esperando 40 anos e aguentando 40 anos na fronteira deles, um país atormentando, enfermizando e matando russos. Não vai acontecer. Então a Ucrânia está chamando a Federação Russa para destruir o país. É isso que o Zelensky está fazendo. E o Zelensky está muito próximo de conseguir isso, porque a Rússia realmente foi deixada sem opção. Outra, honestamente, de verdade, quando você pensa na Ursula von der Leyen falando, não sei o que, não precisamos da Rússia, vamos viver sem petróleo russo, sem combustível russo, sem energia russa, sem gás russo, o mesmo que ela disse que a Europa não precisava pouco antes da operação militar especial. Quer dizer, ela estava mentindo quando disse que a Europa não precisava da Rússia, ou está mentindo quando disse que, apesar da Rússia ter sido malvada, né, por negar os recursos que a Europa precisa, os europeus irão viver sem esse recurso. Olha, na boa, gente, ou uma coisa é verdade ou é a outra. Ou a Europa nunca precisou desses recursos, ou a Europa consegue viver sem esses recursos. Certo? Então, evidentemente, a Europa precisa desesperadamente desses recursos. E aí entra uma coisa que é necessário dizer. O tal relatório Rand, que inclusive alguém que me segue me enviou o texto integral, eu já comecei a dar uma lida, mas é aquilo que as pessoas já haviam comentado. Os Estados Unidos planejaram o conflito entre a Europa e a Rússia. Porque, assim como a Primeira Guerra Mundial destruiu a Europa e possibilitou a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, e a Segunda Guerra Mundial destruiu mais uma vez a Europa, possibilitando que os Estados Unidos se tornem superpotência, se tornassem, né? Eles esperam que a Terceira Guerra Mundial entre Rússia e Europa destrua os dois, deixando caminho livre para os americanos enfrentarem a China. Só que isso não vai acontecer. É óbvio que isso não vai acontecer. Isso é uma leitura estúpida, uma leitura rasa e uma leitura perigosa da realidade. Porque parte do suposto que um conflito entre Federação Russa e Europa seguiria caminhos convencionais, em que tanques avançariam pelas florestas europeias, entrariam em vilas europeias, e aí combates intermináveis por cidades europeias. Isso não vai acontecer. A Rússia está usando luva de pelica na Novorússia e provavelmente vai usar também uma abordagem mais suave na Malorrússia, porque lá habitam russos étnicos, pessoas que a Rússia quer ver como cidadãos do país. Agora, na Malorrússia Ocidental, na Galícia e no restante da Europa não habitam russos étnicos. A Rússia não tem o menor motivo para usar luvas de pelica. O que ela vai usar é porrada. É isso que ela vai usar, é porrada, certo? Por que é porrada? Porque ela não precisa ser suave com inimigos da Rússia, com pessoas que ameaçaram
acossar a Rússia por 40 anos. Por pessoas que mataram 14 mil russos durante 8 anos entre 2014 e 2022. Correto? Não tem por que a Rússia ser piedosa, misericordiosa ou bondosa com pessoas que a odeiam e que estão provando que a odeiam e que querem destruí-la economicamente, culturalmente, etnicamente. Um infeliz da Polônia falou que o ideal é que a Rússia fosse reduzida a 50 milhões de pessoas. Então o que o polonês quer? Matar 100 milhões de russos? E se alguém ameaça que o objetivo é matar 100 milhões de russos, por que a Rússia teria misericórdia? Complacência. Por que ela evitaria mandar primeiro o senhor Kinjal, depois o senhor Avangard, o senhor Sarmat? Correto? Para reduzir a Inglaterra a um monte de escombros e na Bélgica, a vidro vulcânico. Antes de atacar os Estados Unidos, que aí é outra coisa. Os Estados Unidos estão provocando a guerra entre Europa e Rússia, imaginando que, como sempre no passado, o país não poderia ser invadido. De fato, ele não podia ser invadido, mas agora pode. Agora as armas de longo alcance hipersônicas russas, ou chinesas, ou norte-coreanas, chegam em qualquer lugar dos Estados Unidos em questão de minutos. Então agora mudou tudo, só os Estados Unidos que não perceberam isso. Porque se houver uma guerra, e Deus nos livre e guarde, para que não haja, mas se houver, dessa vez a Rússia vai levar a guerra até o território dos Estados Unidos. Vocês podem ter a mais absoluta certeza disso. Porque o problema dos Estados Unidos é que eles levam o inferno para onde eles vão. Eles levam o inferno para a casa dos outros. Levaram o inferno para a Síria, levaram o inferno para a Líbia, levaram o inferno para o Iraque, levaram o inferno para o Irã, levaram o inferno para o Afeganistão. Estão levando o inferno para a Ucrânia. Porque eles levam o caos, o inferno para a Coreia, Vietnã. Essa é a estratégia, levar o caos, o inferno e destruir os países na casa deles. Ok? Na casa deles. Só que dessa vez é diferente. Porque tanto a Federação Russa quanto a China e mesmo a República Popular da Coreia têm meios de retaliar em território americano. Eles não estão levando isso em consideração. E outra. Uma coisa é você fazer esse tipo de abordagem deletéria, disruptiva, quando você é dono de vastos recursos naturais, energéticos ou indústria poderosa. Mas os Estados Unidos hoje não tem nada disso. Eles transferiram a capacidade industrial deles para a China. Que recursos eles dispõem? Eles adotaram a moeda fiduciária com tanta empolgação que se esqueceram da riqueza real, que é necessária para um país, sobretudo em tempos de guerra. O que eles vão fazer? Vão comprar matéria-prima russa, como titânio, por exemplo, paládio, e maquinário industrial chinês para fazer a guerra contra a China e a Rússia? Como eles vão abastecer a própria população se as indústrias foram transferidas todas para a China? Os Estados Unidos hoje são uma piada patética do que já foram. Qual foi a última vez, prezado leitor ou prezada leitora, que você comprou um produto made in USA? É tudo made in China. Perfeito? Tudo made in China. Tudo é feito na China. Inclusive as coisas que abastecem os próprios americanos. Então eles não têm condição de fazer guerra. Perfeito? Fazer o que eles sempre fizeram, levar o inferno para outros países. Dessa vez, o inferno está sendo levado para a casa deles. E há um provérbio interessante que fala sobre isso. Nunca bata toque, 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 toque na porta do diabo, porque uma hora ele vai atender. E eu acho que essa é a situação dos Estados Unidos nesse momento. O resultado, só Deus sabe. Mas não tem como ser bom. Nem para os Estados Unidos, nem para a Federação Russa, nem para a Europa, nem para a China, nem para o mundo. Correto? O ideal é que nessas eleições de meio de ano, essas eleições que estão chegando de meio de mandato nos Estados Unidos, os republicanos vencessem com larga maioria e impeachmassem o Joe Biden. E aí o novo governante fingia que nada estava acontecendo e apagava o que fosse possível para a guerra terminar antes de começar. Porque é isso, ou a humanidade pode ter muito pouco tempo para se arrepender. Ok? Eu sempre esqueço de falar, mas curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assinem as notificações. Ok? Fiquem bem. Até mais. Se até mais vier.
claro.